acabou-se a brincadeira. Cruzeiro querido, tão combatido. Ei, gente, muito boa tarde pra você, Globo Esporte no ar nessa sexta-feira. Ontem o GE foi interrompido pelo plantão da Globo, né? A escolha do novo Papa, mas hoje sem fumaça, hein? Tem Brasileirão no fim de semana, a gente tem muito assunto, então só vem. O Cruzeiro também vai entrar em campo no domingo contra o Sport lá no Recife. É o Leão, só que não é o Leão 14, o Papa. É o Leão 20º, o mascote do Sport. O Sport tá na última colocação, o Lanterninha. Vamos pra Toca da Raposa com o Roger Cazé? O Jardim poupou, né, na Sul-Americana, Cazé. Agora é força máxima, né? Boa tarde pra você. Força quase máxima, Maurício. Boa tarde para você. Excelente tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. O Cruzeiro terminou o treino de hoje, agora há pouco, depois de uma viagem muito desgastante. Mais de 4.000 quilômetros de Riobamba, no Equador, até Belo Horizonte. Hoje teve esse treino, que acabou agora há pouco. Amanhã tem um novo treino e depois do almoço os jogadores embarcam ao Recife. Mais de 2.000 quilômetros de voo fretado, essa ponte aérea, eu entendo muito bem. Para esse jogo, o time tem um desfalque tanto. Lucas Romero, capitão da equipe, peça importante dos últimos jogos, terceiro cartão amarelo, vai ter que cumprir suspensão. Então o Leonardo Jardim precisa se virar. Será que o Wallace volta ao time ou o Christian vai ser um pouco mais atrasado ali para marcação no meio de campo? O Christian, que foi uma das peças que ficaram no Brasil durante essa viagem da Copa Sul-Americana. Além do Christian, Vidalba e Gabigol. Já é praticamente certo que o Vidalba volta a ser titular para formar a dupla com o Fabrício Bruno, e resta a dúvida, será que o Gabigol volta para ser titular? Na última partida ele entrou só nos últimos minutos do jogo, resolveu, é verdade, apesar de ter sido de pênalti, mas tem essa briga ali, será que vai Gabigol ou Matheus Pereira? Falando em Matheus Pereira, ele saiu agora há pouco aqui do treino, desceu do carro, foi muito atencioso com um grupo de torcedores que estavam por aqui. Maurício? Matheus Pereira e sua boina. Cazé, muito obrigado. Pensamentos intrusivos. Dá vontade de puxar essa cordinha aqui do seu boletom, mas eu vou segurar. Obrigado pelas informações, bom trabalho pra você. Gente, ontem o Cruzeiro perdeu pro Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-20. Deixa eu te mostrar os gols. O jogo foi no interior de São Paulo, na Arena Barueri. O Luigi fez o primeiro para a equipe do Palmeiras de pênalti. Depois, o Eric Belé, de perna esquerda, bonito gol aí no cantinho. E o Antônio Marcos vai fechar a conta pro Palmeiras. 3-0, o Palmeiras é o líder e o Cruzeiro é o sétimo no Brasileiro Sub-20. E por que você mais um limão, que você fica bom. O samba do pé. Toma mais um limão, que você fica bom. Fui num pagode na casa do Gago e o rango demorou a sair, acenava pra ele que tal, que aguenta aí. Toma mais um limão, que você fica bom. Que bonito, hein? Toma mais um limão, que você fica bom. Nada como um dia após o outro. Só que hoje vai ter dancinha. Como é que a Landinha fez ontem? Como é que é aqui, ó? Cuidado! E agora segue a notícia que já foram retomadas as vendas com preços reajustados, correto? Bel, ontem, na verdade, a gente não teve tempo de falar no programa, mas não foi nem tanto pela reclamação da torcida. É evidente que a fala da torcida é super importante. Mas a diretoria já estava com esse pensamento mesmo. Provavelmente não, com certeza não iremos, né, com o time principal para o jogo contra o Palestino, nem contra a União Santa Fé. Acho que é hora de dar oportunidade para vários garotos. A gente quer ver, por exemplo, o Otávio em campo, né? E aí, gente, é ir para esse jogo com o seguinte pensamento: dar oportunidade para quem precisa jogar, deixar o lateral esquerdo, né, o Cauã, jogar também, deixar aí possibilidades para que de repente a gente possa ver o Bruno, por exemplo, zagueiro, a gente possa ver o Cauã Batistella, desde que não atrapalhe também a agenda do Campeonato Brasileiro Sub-20, que o Cruzeiro está indo muito bem, assim como o feminino também. Mas acho que é uma decisão acertada. A gente conversava aqui, eu e o Fael, a gente tem uma decisão de sempre respeitar aquilo que vai em benefício ao torcedor. Aham. E a gente conversou, nossa, R$30 ainda é. Mas hoje em dia, eu acredito que é o custo que você tem de o mínimo das coisas. Você vai num pagode, R$30 a entrada. Você vai num rock, R$30 a entrada. Hoje é muito isso. E tem uma informação que, se não atingir, talvez, o público que vai, de repente, fazer essa arrecadação, o Pedrinho ainda vai chegar com um aporte para que o Cruzeiro não saia com prejuízo nesse jogo aí. Então, vamos falar agora de Brasileirão do Cruzeiro, que enfrenta o Sport nesse final de semana. Já vamos colocar a ficha técnica para ver se o Gão tem aí algum trauma. Daqui a pouco eu tenho um recadão para você. Bel, Rafael Claus. Minha grande preocupação, assim, a gente vai ter vários casos
de indignação ou, de repente, de ressalvas com Klaus, com Daronco, com vários por aí. Mas eu acho que o árbitro da partida, principalmente o VAR, e quem estiver ali como assistente, eles têm que deixar a síndrome do árbitro popstar de lado, certo? Tem que aparecer o menos possível. Por exemplo, a gente não sabe nem o nome dos árbitros que apitaram as semifinais da Champions League, muito menos as quartas de final. Depois você dá uma pesquisada e acaba sabendo quem são esses caras. Por quê? Porque eles têm que passar extremamente despercebido, fazendo apenas o seu papel. Então, se eles deixarem a síndrome de árbitro popstar, pode ter certeza que vai ter uma boa arbitragem imparcial e eu espero com uma vitória do Cruzeiro. Hoje é dia de bronca, mas é dia de olhar também pro Campeonato Brasileiro, né? E toma mais um limão, que você fica bom. Fui no pagode na casa do Galo e o rango demorou a sair. Acenava pra ele que tal que aguenta. E toma mais um limão, que você fica bom. Essa música é muito boa, isso é Bezerra da Silva. Após a eliminação da Sul-Americana, o Cruzeiro volta as atenções para o Campeonato Brasileiro neste fim de semana. E o adversário será o Sport, na Ilha do Retiro. Diferente da competição internacional, pelo Brasileirão o Cruzeiro tem se destacado. O time vem de 2 vitórias seguidas e atualmente ocupa a 4ª colocação a apenas 3 pontos do líder Palmeiras. Um momento diferente do que vivia há um tempo atrás. Lembro-me quando cheguei cá, o Cruzeiro não tinha ganho a uma equipa que jogasse as competições nem da primeira divisão, nem da segunda divisão, e mesmo da terceira divisão nós tínhamos perdido, não tínhamos ganho e tínhamos sofrido golos. Hoje em dia já ganhamos 3 jogos, ganhamos a primeira parte, que agora temos que confirmar no jogo no exterior, mas fico satisfeito. E se o comandante está ficando satisfeito, nada melhor para continuar com a confiança em cima do que enfrentar o último colocado da tabela. O time pernambucano ainda não ganhou pelo Brasileiro. Em casa, são 2 derrotas e 1 empate, sendo o pior mandante da competição. Partida favorável para o Cruzeiro fazer o dever de casa e disparar de vez no Campeonato Brasileiro. Bel, um grande desafio no Nordeste, lá em Pernambuco, terra muito carismática, porque a torcida do Sport e o Sport se mobilizaram para poder lotar o estádio com ingressos promocionais mediante a fase do Sport. E o Cruzeiro, que não tem nada a ver com a fase do Sport, tem que se aproveitar dessa fase do Sport. E jogando muito sério, mas se preocupando muito com essa linha ofensiva aqui, que tem vários jogadores pendurados. E com isso, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente na hora de dialogar com o árbitro e principalmente na hora de matar essa jogada que o Cruzeiro costuma fazer essa pressão aqui em cima. Dito isso, nós vamos de Cássio, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Fagner. Não vejo outra opção. Acho que ele vai realmente com o Wallace no lugar do Lucas Romero. Vamos de Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. E um recado pro pessoal de Lafayette. Neste sábado, Charlie White Jr. na Duque de Lafayette, junto com a Pretty, que é um tributo para Pete, e nós tocando Charlie Brown Jr. Beleza, galera? Galera da Duque, então, em Lafayette, nesse sábado, todo mundo convidado, sua segunda banda. Valeu, pessoal, tamo junto. Copa Sul-Americana já é passado pro Cruzeiro. Claro que ainda tem 2 jogos aí para cumprir tabela, depois da eliminação precoce na competição. Inclusive tem jogo na semana que vem. O Cruzeiro vai reajustar o valor dos ingressos, isso deve ser informado aí nas próximas horas, para que o torcedor tenha um preço bem melhor em relação ao que foi divulgado na quinta-feira, ontem. E aí deu toda aquela repercussão e o Cruzeiro, claro, repensa essa questão. E aí vamos aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim em termos desses jogos na Copa Sul-Americana, já que não valerão mais nada para o Cruzeiro. Mas o foco agora é total no Campeonato Brasileiro. Domingo, 4 horas da tarde, Ilha do Retiro, no Recife, tem um jogo com o Sport, hein? E o Cruzeiro tem pela frente um adversário que, jogando no Recife, não é fácil
na vida do Cruzeiro. O Cruzeiro terá aí, inclusive, que quebrar um tabu, porque não vence a equipe do Sport já há um bom tempo jogando no Recife e é o desafio para seguir bem na Série A do Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro defende a sua posição ali no G4 da competição, depois principalmente da ótima vitória sobre a equipe do Flamengo. O Cruzeiro vai tentar voltar a vencer na Ilha do Retiro após quase 10 anos. É isso mesmo. A última vitória foi no dia 16 de novembro de 2016, por 1-0, o gol do volante Henrique, aquele time que era comandado pelo Mano Menezes. Muito tempo pro Cruzeiro tentar voltar a vencer o Sport jogando então na Ilha do Retiro, que não sei se terá um bom público, apesar da demissão do Pepa. O Sport até faz promoção no preço do ingresso, mas o torcedor ele tá revoltado, né, com a campanha do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. Terá a estreia do técnico Antônio Oliveira, que o Leonardo Jardim conhece bem, mas aí vamos acompanhar como vai ser essa questão do público. O torcedor do Cruzeiro também pode comprar o ingresso e participar desse jogo lá no Recife. Tem todas as informações no site oficial do Cruzeiro, cruzeiro.com.br, para quem quiser comparecer lá na Ilha do Retiro. A venda é pela Eleven Tickets. O ingresso, preço cheio, R$ 120, R$ 60 a meia entrada. E eu sei que tem muita gente ali do Nordeste que vai comparecer na Ilha do Retiro. Sobre o time, a preparação começando na Toca. A definição será neste sábado. O Cruzeiro viaja depois de voo fretado. Tem a volta do Vidalba, tem a volta do Gabigol, tem a volta do Christian e de todos os outros que foram preservados, vamos dizer assim, no duelo diante da equipe do Mushuc Runa. Então, tá bem à vontade aí o técnico Leonardo Jardim. A única exceção é que ele vai ter que definir um substituto para o Lucas Romero, que cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. E aí é a grande preocupação. O Wallace não vem rendendo. Coloca o garoto Murilo Hickman, coloca o Eduardo com o Lucas Silva fazendo outra função, recua o Christian, coloca outro jogador na vaga do Christian. Vamos aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Claro que essa ausência é uma preocupação importante, porque o Lucas Romero vem jogando muito bem na equipe do Cruzeiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!